dele é manter você nesse ritmo. Se você rouba, continua roubando. Se você é viciado, continua viciado. Se você faz coisa errada, continua fazendo errado. Se você não tem coragem para nada, continua não tendo coragem para nada. Se você não tem coragem de perdoar alguém, que às vezes esse ritmo hipnótico trava por causa disso. Algo que aconteceu e a falta de coragem de pedir perdão faz com que você fique aqui. Porque você sabe que se der o próximo passo, você vai ter que lidar com isso. Sim. Então, por exemplo, a questão é essa, não é simplesmente saber que está vivendo, mas saber que se você tá. A vida que você está tendo é porque quem está regendo isso? O princípio do livro é esclarecer justamente isso. Por que o livro é mais esperto que o diabo? Porque o diabo ele tem ferramentas para manter você nisso. E o livro ele quer te ensinar a você fugir disso. Sim. Então, criar estratégias, comportamentos, para que você não seja uma isca desse tipo de situação a respeito do diabo. Então, o que é a lógica disso? O que a gente tem que analisar, e por isso que eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Porque na medida que você vai lendo, a pergunta que eu falei lá no início, se ele fez a entrevista ou não, acaba não tendo significância, porque as estratégias que ele lança para neutralizar você, não ter sucesso, são verdadeiras. E existe. Agora, da mesma forma, as estratégias, as ferramentas que eu, como ser humano, preciso praticar, executar para que eu não seja um escravo do que ele oferece para nós, também são verdadeiras. E pode ser, na medida possível que você a pratica, você consegue ter uma mente libertada disso. Na verdade é isso. A questão é de quem vive uma vida de escravidão e uma vida de liberdade. Sim. E o mais interessante é que não é um livro de inteligência emocional com uma teoria. Não. Por exemplo, desses 6 medos que eu falei, medo de pobreza, crítica, problemas de saúde, perda de amor, todo mundo tem um medo. E tem gente que tem mais, e esse medo o impede de fluir. E aí ele vai falar aqui de viver um novo tempo. Ele vai falar assim, sobre a diversidade. Né? O fracasso tem algum benefício? Tem benefício no fracasso? E aí tem uma grande diferença de fracasso e fracassado. Exato. Né? O fracasso ele é um estado de espírito. Na hora que eu li isso, é um estado de espírito feito pelo homem. Ou seja, o que é fracasso para mim não é para você. O livro fala, nessa pergunta, o fracasso tem algum benefício? Depende. Depende de quê? De você. Uou. O próprio diabo fala na entrevista, quando ele pergunta isso, que as pessoas não sabem. Mas o fracasso é um pré-requisito para o sucesso da pessoa. Sim. Ele fala isso. Agora, por que as pessoas não entendem isso? Por quê? Para você... ele fala o seguinte, que na verdade o fracasso é a semente do sucesso. Agora, por que muitas pessoas o fracasso não tem benefício nenhum? Porque para você, cara, quando você faz uma trajetória e você não alcança o resultado correto, e você ter coragem para voltar lá e tentar enxergar, aprender no que você errou, não é tão fácil assim. A maioria das pessoas, quando ela faz uma trajetória e fracassa naquilo, a maioria das pessoas, elas esquece isso, apenas esquece. Por mais que tenta seguir outra coisa, mas para que você tenha benefício daquilo e usar como semente, você tem que voltar lá de novo. E às vezes... Que sentido? Eu não estou falando voltar lá para repetir, mas você cavar lá para ver qual é os pontos que você trabalhou
entendendo onde errou. Aí, sim, o fracasso começa a ter benefício. Qual que é? Diante do contexto do livro. O diabo fala isso. Mas por que o fracasso, na verdade, as pessoas, ele até fala, as pessoas não sabem, mas o fracasso pode ser uma semente para o seu grande sucesso. Por que as pessoas não sabem? Porque mexer com aquilo que deu errado é muito ruim. Você voltar a correr a mesma trajetória. Eu não estou falando de você voltar lá, estou falando aqui na cabeça, mentalizar, ver qual que é o projeto, o que foi percorrido, às vezes dói. Sim. E por que as pessoas não voltam? Porque não volta, a maioria delas? Porque mexe com o ego. A pessoa tem que se renunciar, a pessoa tem que começar a ver coisas que ela acredita que ela é boa e na verdade é no que ela está mais errando. Isso dói. Por que fala de semente? Porque quando a gente erra, a gente quer que o fracasso seja uma espécie de flor já aflorada, pronta para você seguir um turno de sucesso. Semente é ao contrário. Semente você tem que plantar, tem que cuidar, tem que regar. Tem que preparar a terra. Tem que preparar. E por isso que ele fala isso, porque as pessoas não sabem disso. E por isso que a maioria delas param, desistem e entram naquele ritmo que ele mesmo estabelece. E ele vai alimentando. E uma coisa que acontece é que as pessoas culpam as circunstâncias. Culpam as pessoas. Exato. Eu converso com 2 profissionais e eles são... É que se eu falar, vou entregar. São próximos. E um fala de um defeito, o outro fala do defeito do outro. E um do defeito é a culpa. Ele sempre culpa a circunstância. Ele sempre culpa os outros. Ele sempre... por exemplo, eu passei por uma crise muito grande profissional. E eu falei já isso. O problema não é da tempestade. Começou... imagine um telhado, começou a cair com goteiras. A tempestade só revelou as goteiras. As goteiras já estavam lá. Então, toda crise, todo fracasso já revela a fraqueza que já existia. Isso em relacionamento, né? Enio Carvalho fala, quando o homem está pronto, quando ele tem capacidade de assumir uma mulher. Hoje a gente está vivendo uma geração de meninos, né? Não são masculinizados e tal. E é verdade, quando você vê que uma pessoa está no 2º, 3º, 4º relacionamento, não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com ela mesma, com a falta de capacidade de ter inteligência emocional, controle, hombridade, quando é o homem, masculinidade, e assumir um relacionamento. De entender que casamento é renúncia, é aguentar as coisas, é você ser o provedor, é você ser o sacerdote do lar. Quando eu entendi isso, peraí, a capacidade o sucesso desse casamento depende de mim. Não depende só da minha esposa, do tempo. Porque senão, toda mulher é chata. Tudo é chato. E não é... Se você não extrair o melhor de cada pessoa, de cada relacionamento, o problema sempre vai ser as pessoas. O problema que eu quebrei foi a crise. Agora o problema é a política. Não sei se você viu uma live do Flávio Augusto essa semana. Perguntaram para ele assim, sobre a política, né, tal. Ele acabou de fazer um investimento de 70 milhões no Brasil. Nossa, mas você não vai esperar a política? Ele falou, não, eu acredito no meu país. Independente se A ou B ganhar, eu acredito no meu país. Sempre meu país vai ser assim. Uma hora ele vai subir, claro que eu torço para um lado ganhar, né? Mas uma hora ele vai subir, uma hora a esquerda vai assumir, outra hora a direita vai assumir. Mas eu sempre vou trabalhar. E eu sempre trabalhei. Eu cheguei onde cheguei, independente de política. E é isso, ou seja, enquanto tem muito empresário parado, claro, por causa da política, tem gente trabalhando, tem gente que continua a trabalhar. Independente de quem ganhar, a gente vai ter que continuar trabalhando. Exato. Mas voltando, o fracasso testa a si mesmo. É isso aí. Quanto de força você tem? Quanto aí. que você consegue? E aí tem um verso bíblico, né? Que Jesus ele não dá cruz maior que você consegue carregar, ou não dá lutas maior do que você consegue carregar. Então, dependendo das circunstâncias que você está passando, tudo é permissão de Deus, tudo e muita gente tem que entender outra coisa. Muitas das nossas lutas foi nós que entramos. Por exemplo, o conhecimento que você tem hoje, financeiro,
Se você tivesse isso com 15 anos, não era pra você estar muito mais rico? Ixi. Mas você veio aprendendo, né? Você veio aprendendo. Então, o sucesso depende de você. Onde você chegou, onde você vai chegar. E é isso que nós temos que entender. Cada fracasso que nós temos é uma semente. Uma semente. E o que a gente vai fazer com essa semente? Onde a gente vai plantar essa semente? Aí essa pergunta, quando você fala diante do fracasso, onde que a gente vai plantar essa semente, essa pessoa provavelmente já está sendo beneficiado, igual fala no livro, já está vendo o lado bom do fracasso. Isso é legal. Porque se ela já, no fracasso, ela já achou a semente, agora a pergunta é onde que vai ser lançado de novo, top. Né? Porque, tipo assim, cara, você voltar, eu acho isso complexo demais. Eu acho que o livro me mostrou isso. Porque que o diabo, ele faz as pessoas, aliena as pessoas num resultado de fracasso por causa disso, cara. Porque mexe justamente com o ego. Por exemplo, imagina eu que acho uma pessoa um ótimo vendedor. E você tem certeza disso. Você pregou isso a vida toda. Mas se você voltando lá atrás, você sabe que justamente o que está fazendo errado é o seu modo de vender. Cara, você trabalhar isso na sua mente, uma coisa que você acredita, que você acha que foi bom, que você investe, e começar a perceber que, na verdade, esse é o grande erro seu, de estar vendendo errado, mexe com a pessoa. E as pessoas caem aí. Elas não querem se submeter a um novo aprendizado. Aí não esquece da semente. Você falou de vendas. Eu passei por uma empresa, a última empresa que eu trabalhei, e eu me frustrei ali como vendedor. Não com a empresa. Porque eu me considero um bom comunicador. Mas a gente tem que entender o quão bom vendedor a gente é, né? Às vezes, é isso que você falou, mexe muito com o ego. Às vezes a gente acha que é o cara. Só que eu me comparei, peraí, eu já vendi consórcio, sentado na calçada, de domingo. Eu já vendi consórcio em fila de show. Eu já vendi Herbalife. E vender Herbalife não é pra qualquer um, não. Eu fui o melhor vendedor de consórcio e eu nem era da equipe, eu era um freelance. Tinha a equipe que trabalhava só com isso. Eu consegui ser o melhor trabalhando por fora. Eu vendi lá quando eu tinha 9 anos, geladinho. Então eu comecei a lembrar, peraí, por que eu estou vivendo essa frustração nessa empresa? Não é que eu seja o melhor vendedor, não. Eu preciso aprender, preciso desenvolver. Sim. Mas um pouco bom eu sou. Assim, eu tenho habilidades ali. Mas quando eu saí, eu fiquei um tempo ainda chocado, ainda travado nessa área, até fazer essa reflexão e entender que eu tinha chegado onde cheguei. Eu vendi móveis planejados, passei por várias áreas. Então, eu tive momentos bons, só que é o que você falou. Tem que olhar pro meu ego. Talvez eu não me adaptei a essa empresa, por alguma razão me travou aqui, mas eu tenho coisas boas. Aí melhorei e vindo para cá hoje, inclusive, eu falei, eu preciso melhorar meu processo de vendas. Preciso aprender a vender mais. Porque eu tava vendo a taxa de um dentro da minha área lá, o cara fecha 80%. Poxa, isso é uma taxa dentro do nosso segmento, isso é uma taxa altíssima, né? Então, preciso melhorar. Isso é a gente olhar assim, peraí, eu fracassei por um momento ali dentro daquela empresa, até me remanejar ali. Mas peraí, vamos melhorar, vamos olhar para dentro, vamos olhar para esse ego aí. Eu fracassei aqui, mas por quê? Não é por culpa da empresa. Culpa minha, que não estava no momento certo, que estava talvez com problema, que talvez que não estava preparado, faltando curso. É você olhar, peraí. Eu vejo muito isso, Vado, relacionamento. A maioria das pessoas fracassam em relacionamento. Você vê, a pessoa casa, daqui 3, 4 anos separa. E vai existir uma grande tendência daqui para frente isso. Por causa do egoísmo. Né? Desse egoísmo de
eu quero ser feliz, eu casei para ser feliz. E a gente sabe que casamento é o contrário. Você tem que casar para fazer outra pessoa feliz. Exatamente. Porque senão você vai viver nesse mundo egoísmo de só vem a nós, a pessoa era muito chata. E você é perfeita? Você é maravilhoso? Né? Eu vejo que o maior sucesso de um homem, um dos maiores sucessos de um homem, é a capacidade dele assumir uma mulher. E viver 7 anos e não morrer. 8 anos e não morrer. Cara, isso é top. Um ponto que na entrevista do Napoleão com o Diabo, ele fala que porque o ponto dele, na verdade, é fazer que as pessoas tenham uma vida alienada. Sim. Ou seja, o que é uma vida alienada? É, de fato, você viver aquilo que não foi planejado por você, mas por alguém. Você não está no comando da sua vida. Todo mundo. Por exemplo, tem muito isso. Todo mundo vive a vida assim. Sim, mas esse o modelo. É o modelo. Você não está vivendo aquilo por você, você está vivendo por alguma coisa que está regendo aquilo. E é o que o Diabo falou aqui no livro. Sim. Esse é o que eu quero. Esse é o meu sucesso. Fazer com que as pessoas executem aquilo que eu ofereci para elas executarem. E esse é o ponto. E qual que é o ponto que acontece isso? Diante de um resultado de fracasso. Porque o que vem? Medo. E as pessoas param aí. E aí a pergunta que se faz ali é que existem 2 caminhos. Por isso que ele fala dos 98%. Porque os 98% não tem coragem de voltar atrás e procurar semente. Sim. Ela tem 2 opções. Ou desfruta da consequência do fracasso e se tornam ter uma vida totalmente fracassada, ou elas voltam para trás da sua história e começam a cavucar. Onde que eu errei? O que eu preciso melhorar? E normalmente entra do que você fala. Por que vai trabalhar com o seu anterior? Porque 90 e sei lá quantos %, os erros foram a sua própria responsabilidade e não do sistema, mas de si próprio. É por isso que se trata de semente. É por isso que ele fala, se ele soubesse que o fracasso seria a semente de sucesso, ele fala, eu estaria perdido. O meu trabalho não teria êxito aqui. E por que tem? Porque as pessoas não sabem isso. Porque é difícil trabalhar. Em relação a Bíblia mesmo fala por que a soberba, o orgulho precede a queda. Porque na medida que você não tem coragem para mudar algo em você mesmo, que você acredita que você está certo e na verdade é aquilo que te atrapalha, na medida que você demora para trabalhar isso, você vai se declinando. Você vai vivendo aqui numa vida de alienação, acreditando que o responsável é o sistema, que é isso, e na verdade você vai só entrando em declínio. Agora, quando você quebra isso, acha a semente, não, eu errei, agora preciso agir certo. Onde que eu vou plantar a semente? Vou preparar a terra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Você cresce. Então, porque você trabalhou lá atrás. E aí sim, o seu fracasso com certeza é o pré-requisito para você alcançar o sucesso. Se chama isso o quê? Cara, é liberdade. Sim. Você está no comando da sua vida. Quando eu falo no comando da sua vida, você está falando aqui do contexto do livro. Porque até tem uma coisinha que ele fala que eu não concordo muito. Mas enfim, do comando é você estar no comando e não vivendo uma vida alienada que é dada por ele para você. Então, sim. Esse é o ponto, cara. Aí ele faz uma pergunta: existe vantagem nos fracassos? Mas muito. A gente tá falando onde, né? Ixi, cara, porque qual que é a vantagem do fracasso? O primeiro ponto é que você não vai seguir os mesmos passos que você fez até lá. Então isso vai gerar mudança em você. Que ele fala de formar novos hábitos. Exatamente. Vai gerar mudança. Você vai crescer. Você vai abrir novos horizontes, maneiras de pensar diferente. Você vai criar experiência que quando você se debater com a mesma situação que você fez errado, você vai lembrar e vai fazer de uma outra maneira e provavelmente vai ter e vai acertar. Né? Então, os benefícios são esses. Eu vejo, por exemplo, um fracasso num relacionamento.
hoje eu me vejo com sucesso, assim, caminhando, né, no casamento. Mas foi baseado em alguns relacionamentos ruins, assim, não foram péssimos, assim, mas foram ruins. Olhando, porque, como se diz, bom é o final, né, quando a coisa vai para o fim, que é bom. Então foi errando, vários erros, que quando eu entrei no relacionamento com a minha esposa, eu falei, poxa, agora eu preciso acertar, agora eu preciso ser homem, agora eu preciso ser cabeça. Que aí eu fui melhorando. E eu faço muito essa introspecção, é que nós como cristãos, a gente sempre se volta para Deus, né? Volta para nós mesmos, peraí, onde eu estou errando, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer, e pede para Deus direção, Deus nos dá direção, sempre. E aí vai melhorando o relacionamento. Às vezes o negócio tá ruim, você pede, conversa com Deus, melhora, volta, melhora. Mas a gente tem que olhar todos os fracassos, por exemplo, tudo que eu errei profissionalmente. Será que eu quero errar lá na minha empresa? Né? Será que eu faria isso na minha empresa? Será que eu posso cometer esse erro na minha empresa? Os fracassos que eu tive, parcerias profissionais. Tudo isso vai sendo semente, volta na questão da semente. Sim, é o ponto. Para que a gente, na hora que implantar um processo sólido, já implante, baseado em diversos fracassos que nós tivemos. Diversos momentos ruins, relacionamento de amizade, momentos que a gente perdeu uma amizade de 20 anos por uma bobeira, por uma discussão, né? Então a gente tem que sempre olhar a questão do fracasso e o que eu tenho que aprender, o que eu posso aprender com essa circunstância, né? Acabamos de passar por uma crise aí, será que você tinha um plano de contingência, estava preparado? Igual você falou que você quase quebrou, né? Eu tenho certeza que se vier uma crise, misericórdia, mas daqui 2 anos vai ser diferente. Vai ser diferente. A gente falou, agora eu já sei, não, agora eu já sei, pô, peraí. Então, a gente tem que sempre olhar para o fracasso assim, poxa, se eu... É que não, já não pode ficar com aquele sentimento de nostálgico, né? Se fosse... Isso tem muito da nossa geração, né? Isso vem de geração. Na minha época era boa. Não, passou. Bola pra frente. Mas a gente tem que sempre olhar e analisar. Até fala um livro que a gente tem que pegar 10% do passado, olhar e acabou. Passado. Foi bom, ruim, passou, bola pra frente. O que eu aprendi? O que eu posso tirar de bom? O que eu posso tirar aqui como semente para daqui para frente eu não venha ter fracassos nessa mesma área? Porque até fala que um ditado, né? Errar na mesma coisa 2 vezes é burrice. Né? Mas que a gente venha aprender então. Até ele comenta de uma crise mundial que teve em 1929, que abalou o mundo inteiro, né? Uma crise financeira, que é o que aconteceu agora, 1 ano, 2 anos atrás aqui no Brasil. Que quando entrou a pandemia eu falei, crise sempre vai existir. Claro, tem crises que são mais fortes, mas às vezes você não está numa crise mundial, mas está numa crise no relacionamento, está numa crise na empresa, está numa crise de fornecedor, o mercado amadureceu, você vai ter que mudar alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento que em todo fracasso tem uma história ali, tem uma coisa boa. Sempre tem.